Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Aberta Online, e no vídeo de hoje, vamos responder a um quiz bíblico, com 15 perguntas de nível difícil. Vamos testar os seus conhecimentos, e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada? Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar, e no final do vídeo deixe nos comentários. Mas antes, se inscreva no nosso canal, e deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, assim, você estará nos ajudando na nossa missão de divulgar a Palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta 1. De que nacionalidade era Tito? Alternativa A. Espanhol. Alternativa B. Grego. Alternativa C. Romano. Alternativa D. Sírio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Grego. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Gálatas capítulo 2 versículo 3. Pergunta 2. Qual o nome do filho de Davi morto por Absalão? Alternativa A. Cefatias. Alternativa B. Itreão. Alternativa C. Simeia. Alternativa D. Amnon. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Amnon. Absalão ordenou aos seus homens, ouçam. Quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Amnon, vocês o matarão, não tenham medo, eu assumo a responsabilidade, sejam fortes e corajosos. 2 Samuel capítulo 13 versículo 28. Pergunta 3. Quem disse essas palavras, pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra? Alternativa A. Jó. Alternativa B. Davi. Alternativa C. Elias. Alternativa D. Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19 versículo 25. Pergunta 4. Quem profetizou dizendo, eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos? Alternativa A. Noé. Alternativa B. Paulo. Alternativa C. Enoque. Alternativa D. Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Enoque. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos. Judas capítulo 1 versículo 14. Pergunta 5. Vive o Senhor, e vive o Rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o Rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o teu servo. Quem disse essas palavras para o rei Davi? Alternativa A. Jonatas. Alternativa B. Abisai. Alternativa C. Natã. Alternativa D. Itaí. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. Itaí. Respondeu, porém, Itaí ao rei, e disse, vive o Senhor, e vive o Rei meu Senhor, que no lugar em que estiver o Rei meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o meu servo. 2 Samuel capítulo 15 versículo 21. Pergunta 6. Que órgão do boi era usado na Babilônia para saber o futuro? Alternativa A. Fígado. Alternativa B. Língua. Alternativa C. Pâncreas. Alternativa D. Rim. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Fígado. Pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as duas estradas para sortear a escolha, ele lançará a sorte com flechas, consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Ezequiel capítulo 21 versículo 21. Pergunta 7. Com que tribo a Síria se aliou e fez o coração do rei Acai se agitar? Alternativa A.
Simeão. Alternativa B. Benjamim. Alternativa C. Efraim. Alternativa D. Dan. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Efraim. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim, com isso o coração de Acais e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Isaías capítulo 7 versículo 2. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber, você gosta de ler e estudar a Bíblia Sagrada, mas tem dificuldades para entender textos mais difíceis da Bíblia? Se sua resposta foi sim, vamos deixar um link de um material exclusivo no primeiro comentário fixado, que vai te ajudar a entender e interpretar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com mais facilidade. Pergunta 8. Como ficou conhecido o lugar onde foi carregado um cacho de uvas gigante nos ombros de 2 homens? Alternativa A. Negueb. Alternativa B. Vale de Escol. Alternativa C. Hebron. Alternativa D. Lebo Amate. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Vale de Escol. Quando chegaram ao Vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas, 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara, colheram também romãs e figos, aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Números capítulo 13 versículo 23 e 24. Pergunta 9. Qual foi o nome dado a Ananias em Babilônia? Alternativa A. Beltesazar. Alternativa B. Abed-nego. Alternativa C. Sadraque. Alternativa D. Mesaque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C. Sadraque. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, a Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abed-nego. Daniel capítulo 1 versículo 7. Pergunta 10. No seu sonho e nas suas visões, qual foi o animal que Daniel teve desejo de conhecer mais a seu respeito? Alternativa A. O primeiro. Alternativa B. O segundo. Alternativa C. O terceiro. Alternativa D. O quarto. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. O quarto. Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Daniel capítulo 7 versículo 19. Pergunta 11. Quais os 2 reis que foram assados no fogo pelo rei de Babilônia? Alternativa A. Acabe e Baasa. Alternativa B. Zedequias e Acabe. Alternativa C. Joás e Manassés. Alternativa D. Uzias e Baasa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Zedequias e Acabe. E por causa deles será formulada uma maldição por todos os exilados de Judá que estão em Babilônia, dizendo, o Senhor te faça como a Zedequias, e como a Acabe, os quais o rei de Babilônia assou no fogo. Jeremias capítulo 29 versículo 22. Pergunta 12. Qual monte os sidônios chama de Sirion e os amorreus chamam de Senir? Alternativa A. Monte Hermon. Alternativa B. Monte Gileade. Alternativa C. Monte Nebo. Alternativa D. Monte Ebal. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, os amorreus o chamam Senir. Deuteronômio capítulo 3 versículo 9. Antes da próxima pergunta eu gostaria de saber o seu nome e de qual estado você é. Então escreve aí nos comentários pra gente saber. Pergunta 13. Quantas vezes na Bíblia é encontrada a palavra imortal? Alternativa A. 6.
Alternativa B. 4. Alternativa C. 2. Alternativa D. 1. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D. 1. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 17. Pergunta 14. De quem Ofni e Finéias eram filhos? Alternativa A. Eli. Alternativa B. Samuel. Alternativa C. Gideão. Alternativa D. Levi. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A. Eli. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia. 1 Samuel capítulo 2 versículo 34. Pergunta 15. Qual foi o rei que edificou uma casa de marfim? Alternativa A. Asa. Alternativa B. Acabe. Alternativa C. Uzias. Alternativa D. Manassés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B. Acabe. Quanto ao restante dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. 1 Reis capítulo 22 versículo 39. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conta aqui nos comentários. Se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like, ele é muito importante, assim, você nos ajuda a divulgar esse vídeo e levar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui. Que Deus te abençoe abundantemente, e até o próximo quiz.